padres da Igreja. No programa anterior, terminamos refletindo sobre o versículo 27 do Salmo de número 9 no texto grego, ou o Salmo 10, versículo 6 do texto hebraico. O que diz esse versículo? Diz no coração, nada me abalará, jamais terei má sorte. O salmista aqui está fazendo as vezes do ímpio, que aparece, que é citado no versículo 26, versículos 25 e 26, o ímpio que diz que não há castigo, que Deus não existe, que nada o abalará, que jamais ele terá má sorte, etc. O versículo que vamos ver agora é uma continuação dessa, digamos, descrição do pensamento do ímpio. Vamos então ao autor do Salmo, Salmo 9, versículo 28 do texto grego, Salmo 10, versículo 7 do texto hebraico. De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Não se pode esperar outra coisa de um arrogante que vive na impiedade e que já começa o seu pensamento dizendo: Deus não existe, não tenho medo de ninguém, nada de mal vai me acontecer, nenhuma vicissitude vai bater à minha porta e eu desprezo todos. É a radiografia que o Salmo vem fazendo do arrogante. Aqui, maledicência. O que é maledicência? Nós diríamos maledire, dizer mal. O maldizente ou maledicente é aquele que fala mal de todo mundo, que diz coisas más de todo mundo, de tudo. A língua dele é uma língua porca, com o perdão da palavra. Só faz comentários injuriosos. Astúcia, ele é ousado. Astúcia em língua portuguesa, num português mais palatável, é ousadia. É atrevimento, mas do ponto de vista negativo. E dolo é a vontade de enganar as pessoas, de prejudicar as pessoas, de passá-las para trás, de manipulá-las, de usá-las. A mente dolosa tem o intento de enganar, de ludibriar, de mentir, de trapacear. Pronto. Palavras injuriosas, palavras que agridem a honra das pessoas, palavras que ofendem as pessoas, injuriosas e ofensivas. Bem, diante desse quadro trágico, vamos pedir a Santo Agostinho que comente para nós esse versículo. De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Grande maldição é desejar obter o céu por artifícios tão nefandos e adquirir tais méritos para alcançar a habitação eterna. Mas desta maldição está repleta a sua boca. Tal ambição, porém, não produzirá efeito. Em sua boca valerá apenas para perdê-lo, por ter ousado prometer a si mesmo tais coisas com amargor e dolo, isto é, com ira e ciladas, fazendo uma multidão aderir a seu partido. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Nada mais laborioso do que a iniquidade e a impiedade. Não se pode esperar outra coisa de uma pessoa que nega a existência de Deus. Negando a existência de Deus, qual é o limite para ela? Quem é o superior dela? Quem pode frear os seus pensamentos estúpidos, os seus excessos, os seus desmandos? A sua mente tresloucada que acha que pode dizer tudo e ficar por isso mesmo, falar tudo e permanecer do jeito que está. É uma sensação de um egocentrismo que chega às raias de quê? Da própria autodivinização, talvez eu tenha exagerado, isto é, eu sou Deus, eu sou, diz esse ímpio,
capaz de colocar a minha língua em ato e dizer o que eu quiser, contra quem eu quiser, quantas vezes eu quiser, e vai ficar por isso mesmo, injuriar, ofender, agredir, desprezar, humilhar, desmoralizar os outros e pronto. Bem, você pode até dizer, não, eu não acredito que um ser humano seja capaz de chegar a esse ponto tão insano. Eu não sou tão otimista como você. Não, na história tivemos casos, na história passada, remota, de grandes assassinos, de terríveis tiranos, de pessoas que foram capazes de criar guerras, de buscar dominar países, regiões, povos, subjugá-los, matá-los, dizimá-los. Não, você talvez não conheça um pouco da história da humanidade. E eu nem iria tão longe. Existem seres humanos que, pontualmente, ainda que não tenham destaque, que não tenham prestígio, etc., mas agem como tais, cheios de maledicência, de astúcia, de dolo, injuriando, ofendendo, agredindo, humilhando, desmoralizando as pessoas. Agora vamos a outro comentário de Santo Agostinho. Esse comentário está quando ele comenta o Salmo 68. Ainda estamos no Salmo 10 do texto hebraico, mas lá no Salmo 68 o assunto volta à baila. E Santo Agostinho faz alusão a essa temática que estamos a abordar do versículo 28 do texto grego, Salmo 9, ou do texto hebraico, o Salmo 10, versículo 7, com a palavra o grande Agostinho. Deus fez o homem, fez uma substância. Oxalá houvesse permanecido como Deus o fizera. Se o homem houvesse permanecido naquilo em que Deus o fez, não se haveria atolado aquele que Deus gerou. No entanto, como pela iniquidade o homem decaiu da substância em que fora feito, a iniquidade não é substância, pois a iniquidade não é natureza que Deus criou, mas a iniquidade é perversidade que o homem fez, veio o Filho de Deus ao lamaçal profundo e atolou-se. E não havia substância lá onde se atolou, porque se atolou na iniquidade humana. Atolei-me num lamaçal profundo onde não há substância. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Todas as naturezas foram feitas por ele, a iniquidade não foi feita por ele, porque não foi criada. O ser humano é capaz de impregnar na sua natureza, que é boa, porque foi feita por Deus, mas de impregnar elementos alheios, elementos estranhos, e eu diria elementos ofensivos, portanto prejudiciais à própria natureza humana. De sorte que aquilo que a ferrugem acaba provocando num ferro exposto à umidade, um ferro que está ao ar livre, com o passar do tempo a umidade vai molhando e vai incutindo, colocando e vai crescendo a ferrugem. A ferrugem não faz parte do ferro, é uma realidade segunda, é uma realidade externa que veio de fora, que não faz parte do ferro porque ele não foi feito com a ferrugem. É a natureza humana. É o verbo que São Santo Agostinho utiliza aqui é curioso. Jesus se atolou. Jesus se atolou na natureza humana, nesse lodo, nesse lamaçal, e veio se compadecer dela. Para fazer o quê? Salvá-la. Para fazer o quê? Purificá-la. Para fazer o quê? Limpá-la desse lodo no qual ela estava mergulhada. Ele cuida de lembrar que o lodo não é substância humana. Por isso, agrada-me muito fazer essa distinção. Eu sou e eu estou. Fulano é e fulano está. Não se diz que fulano é pecado mortal. Olha o verbo. Mas se diz fulano está em pecado mortal. O verbo está
é uma realidade provisória. É uma realidade que necessariamente não faz parte do ser. Fulano está em São Paulo, mas vai voltar depois para o seu estado, Minas Gerais, Amazonas, ou Pará, etc. Ele está ali. Portanto, é uma condição provisória, passageira. Fulano está no lamaçal, fulano está na iniquidade, fulano está na presunção, fulano está numa condição deplorável. É algo passageiro. Mas eis que aquele que entrou no lodo para separar o estar do ser. No texto hebraico, diferente do Salmo de número 9, que vai até o versículo 21. Na versão grega, os salmos em hebraico 9 e 10 foram fundidos num único salmo. Então, nós estamos estudando a versão hebraica, portanto, o salmo que já estamos a refletir é o Salmo de número 10. Terminamos o primeiro bloco refletindo com Santo Agostinho o versículo 28, de maledicência, astúcia e dolo sua boca está cheia, em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. É a continuação da descrição, da radiografia, por assim dizer, do ímpio, que é citado explicitamente no versículo 24, o ímpio que diz que não há castigo, que Deus não existe. Ele diz, nada me abalará, jamais terei má sorte e assim por diante. E estamos a destrinchar a mentalidade daquele que vive na impiedade. Agora, vamos ao versículo 8 do texto hebraico, Salmo de número 10. Na versão grega, é o Salmo 9, versículo 29. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados, mata o inocente em lugares ocultos, seus olhos vigiam o infeliz. Então, já vimos até agora, nos versículos anteriores, muitos defeitos do ímpio. Aqui temos mais outros. Então, é uma pessoa traiçoeira, é uma pessoa covarde que vive à espreita do seu semelhante para prejudicá-lo, para roubá-lo, para matá-lo, para espoliá-lo e assim por diante. Mata o inocente em lugares ocultos. Aqui nós temos, digamos assim, um requinte muito mais refinado, com o perdão da redundância, da maldade do ímpio, da maldade do ser humano. Seus olhos vigiam o infeliz. Não satisfeito em se achar o dono do mundo, em dizer que no futuro nada vai abalá-lo, nada de mal vai lhe acontecer, injuria, calunia, prejudica, aqui coloca-se à espreita para matar o seu semelhante. Santo Agostinho, comentando esse versículo pavoroso, pavoroso porque descreve a personalidade doentia e eu diria quase satânica ou diabólica do ímpio. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mata o corpo aquele que puder te fazer muito mal. Que te fez? O mesmo que ao Senhor teu Deus. Por que gostarias de ter o mesmo que Cristo, se tens medo de sofrer igual a Ele? Ele vem tirar-te a vida temporal, fraca, sujeita à morte. Teme, sem dúvida, a morte, mas, se puderes, não morrer. O que não podes evitar naturalmente, por que não aceitas por causa de tua fé? O adversário que te ameaça
tire-te esta vida, mas Deus te dará outra vida. Ele mesmo te deu a vida presente, e se quiser, nem esta será retirada. Se, porém, quiser que te seja tirada, Ele tem o que mudar em ti. Não receis ser espoliado por causa dele. Não queres tirar esta veste maltrapilha? Ele te dará a veste da glória. Que veste é esta? Perguntas-me. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Tua própria carne não perecerá. O inimigo pode se enfurecer até a morte. Além disso, não tem poder nem sobre a alma, nem sobre o próprio corpo. Porque mesmo que mutile o corpo, não impede a ressurreição. Os homens tinham medo a respeito de sua vida. Que lhes disse o Senhor? Até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Temes perder a vida, se não perdes os cabelos? Para Deus tudo está contado. Ele restaurará tudo, Ele que tudo criou. As coisas não existiam e foram criadas, existiam e não são reparadas? Acreditai, portanto, de todo o coração, meus irmãos, e vós que amais o Senhor, detestai o maligno. Sede fortes, não somente no amor a Deus, mas ainda no ódio ao maligno. Ninguém vos atemorize. É mais poderoso aquele que vos chamou, ele é onipotente. É mais forte que todos os fortes, superior a todos os seres excelsos. O Filho de Deus morreu por nossa causa. Tenha certeza de receberes em ti sua vida, pois tens por penhor a sua morte. Reparem que aqui ele está fazendo uma exortação ao martírio. Santo Agostinho morreu no ano 430. É verdade que na época, nessa época, ano 430, havia cessado, pelo menos oficialmente, no Império Romano, a perseguição aos cristãos. Mas as perseguições a rigor nunca acabaram, seja por causa da existência de heresias, e certos hereges, eles eram violentos, seja também que volta e meia, no próprio Império Romano, autoridades, se não em Roma, mas em várias regiões do Império, não viam com bons olhos o cristianismo e perseguiam os cristãos. Também no tempo de Santo Agostinho, sangue era derramado por causa da fidelidade a Cristo. Aqui, a expressão, vejam, põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados, mata o inocente em lugares ocultos, seus olhos vigiam o infeliz. Santo Agostinho faz uma exortação em cima dessas palavras duras dos malvados, tendo como pano de fundo a frase de Jesus: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. Por isso, muitas passagens dos padres da Igreja são uma exortação aos cristãos para que na perseguição não defeccionem a fé, não traiam a sua fidelidade a Jesus, não se envergonhem do nome de cristão e estejam preparados, se for o caso, para derramar o seu sangue na fidelidade a Jesus, para assim receber a coroa da glória. Quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei o testemunho deles diante do meu Pai que está nos céus, mas quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Os mártires sabiam muito bem disso. Segundo comentário desse versículo, ainda da Lavra de Santo Agostinho. Ao ser anunciado o Cristo, os povos se agitaram e se abalaram perseguindo. Sua ira foi um fogo que mais consumia os perseguidores do que os perseguidos. Ao notarmos dois homens, dos quais um está irado e o outro o suporta com paciência, qual deles queima-se mais? Julgai. É possível ver tal espetáculo entre os homens. Imaginai um homem iníquo, com o ânimo perturbado, o rosto cruel, olhos inflamados, com palavras ardentes, ser levado a matar outro, não se contendo, não se abstendo de depredações, de injúrias, de insultos.
o outro pacientemente recebendo as palavras, os ferimentos, tudo o que ele quiser lhe infligir, e ao que lhe bate numa face, oferecendo a outra. Ao vires de um lado a fúria e de outro a mansidão, daqui a ira, dali a paciência, daqui as chamas e dali a tolerância, terias ainda dúvidas de qual deles está queimando e sofre o suplício? É aquele que é maltratado corporalmente ou o outro com a alma devastada? Por causa disso, diz também o profeta Isaías: e agora o fogo preparado para os teus adversários os consumirá. Que significa e agora? Antes de chegar aquele dia do grande juízo, já ardem em seu furor aqueles que hão de queimar naquele fogo que causa um suplício eterno. A não ser, irmãos, que em vossa opinião a injustiça que parte de alguém para prejudicar a outrem atinja a quem é dirigida e não seja nociva àquele de onde parte. Como pode ser isto? Por vezes, achega-se um facho ardente à lenha úmida e verde, que não deixa o fogo pegar. No entanto, o facho arde. Assim acontece igualmente a teu inimigo. Se existe algum que te trama insídias ou te opõe dificuldades, ele é injusto. Tu, se fores lenha verde, isto é, se és um ramo viçoso, verde, cheio de seiva espiritual, resistirás às chamas da inimizade, rezando por aquele que te persegue. Ele arde, mas tu permaneces íntegro. Sua injustiça o prejudica, não a ti. De novo, uma exortação ao martírio. Uma forma de Santo Agostinho dizer: se esse versículo se cumprir na vida de vocês, não temam, não defeccionem, não se afastem da fé em Jesus. Ainda que eles tirem a vida de vocês, a coroa da glória espera vocês. Eles, na verdade, é que se prejudicam, porque estão armando, preparando a própria condenação. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada, com a graça